Imagine viver em um mundo com acesso ilimitado a comida e água potável, poder escolher entre várias a moradia que desejar, e que além de tudo isso ainda seja permitido um crescimento populacional sem restrições alguma. Saiba que isso já foi testado, e os resultados dessa experiência é o que veremos no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Teóricos de Tudo, e no vídeo de hoje, convidamos vocês a conhecerem o Universo 25, a experiência que previu como será o fim da humanidade. Os primeiros experimentos. Em 1947, analisando o aumento vertiginoso na densidade demográfica dos Estados Unidos, o etólogo John B. Calhoun decidiu dar início a experimentos comportamentais com foco em uma análise psicopatológica realizada com ratos para exemplificar como a superpopulação das áreas urbanas poderia contribuir para o fim da humanidade. O primeiro experimento começou em uma fazenda em Rockville, Maryland, Estados Unidos, depois que o vizinho de Calhoun permitiu que ele erguesse um cercado para ratos em uma pequena floresta que havia atrás de sua casa. O etólogo construiu um cercado de aproximadamente 1.000 metros quadrados, com capacidade para abrigar até 5.000 ratos. Intitulada Cidade dos Ratos, ele adicionou 5 ratazanas grávidas e deu início à sua observação. Em 2 anos de experimento, por incrível que pareça, a população de ratos nunca ultrapassou de 200, muito embora tivesse espaço suficiente para que alcançasse a população de no mínimo 1.000 animais. Intrigado e sem saber o que havia acontecido, ele refez o estudo por mais 24 vezes. E todas as vezes os resultados eram bem parecidos. O Universo 25. Já em 1954, Calhoun, visando analisar o efeito da densidade populacional sobre os padrões de comportamento dos ratos, decidiu realizar o experimento pela 25ª vez, só que desta vez focando em como os roedores se comportariam em um ambiente controlado, livre de predadores, esterilizado, com pouca margem para doenças, e com água, comida e abrigos suficientes. O projeto foi chamado por ele mesmo de Utopia dos Ratos, pois os roedores remontavam um tipo de estrutura social que os homens jamais alcançariam. Para isso, ele construiu um tanque de 2,7 metros quadrados, com 1,5 metros de altura e uma temperatura constante de cerca de 20 graus centígrados. Equipado com 256 abrigos e 16 canaletas, o cientista deu tudo aos roedores em um espaço suficiente para abrigar uma população máxima de 2.200 animais. Durante toda a existência do experimento Universo 25, Calhoun conseguiu observar 4 fases bem distintas. Primeira fase, ambição. O experimento começou com 4 pares de camundongos saudáveis, que foram soltos para dar início à nova sociedade. Nesta primeira fase os animais começaram a se ambientar com o lugar, começaram a definir os papéis de cada indivíduo no grupo, então passaram a escolher os primeiros apartamentos nos melhores locais, e deram início à construção dos primeiros ninhos com muito cuidado e zelo, logo vindo as primeiras ninhadas, sendo todos os filhotes tidos como saudáveis e muito bem cuidados por suas mães, passando a crescer fortes e muito bonitos. Segunda fase, exploração. Já ultrapassados os 140 dias teve início a fase de exploração, período em que os animais se encontravam e acasalavam, e a cada 55 dias a população passou a dobrar de tamanho. Neste período, a população de ratos já passava de 500 roedores e tinha capacidade de 2.200 animais. Observe que dentro do experimento existem divisões de departamentos, e que essas divisões são intencionalmente feitas com barras e todas se encontram ao centro do ambiente, no entanto elas não são capazes de impedir o livre circular dos ratos, e nem impedir a passagem entre departamentos. Porém alguns dos departamentos foram tomados por ratos mais autoritários e violentos, apelidados pelo cientista como os bonitos, pois eles eram os ratos que controlavam quem podia entrar e sair de alguns departamentos, e isso influenciava diretamente a distribuição dos ratos no ambiente, pois enquanto existiam departamentos superlotados,
também existiam outros bem mais tranquilo e melhores para se morar. Terceira fase: estagnação. É nesse momento que o experimento começa a se tornar macabro. Pois certos ratos denominados pelos pesquisadores de machos dominantes, começam a controlar alguns territórios, limitando o fluxo de outros indivíduos por eles e instalando uma verdadeira tirania. Esses espécimes então abandonaram seu papel social e pararam de se reproduzir, passando a atacar e até canibalizar os demais, mesmo sem motivos aparentes, pois não lhes faltavam nada, e à medida em que os dias passavam, a violência também crescia e os ratos dominantes passaram a atacar até os camundongos que tentavam manter uma vida normal. Foi observado também que o mesmo comportamento surgia em uma outra classe, formada concomitantemente aos dominantes, os ratos ômegas, que eram tímidos e faziam parte da base da hierarquia, passaram a interromper os acasalamentos pois se viram rejeitados pelas fêmeas, e sem terem mais um papel na sociedade, eles se afastaram dos grupos maiores e passaram a comer, dormir e às vezes brigar com os demais marginalizados. Por outro lado, foi observado que o papel das fêmeas foi bastante alterado, pois muitas fêmeas não tinham mais o cuidado em preparar os seus ninhos como no início, já não se alimentavam direito e acabavam perdendo seus filhotes, e as que conseguiam dar à luz, simplesmente os abandonavam, e assim a maioria dos filhotes acabavam morrendo, com a mortalidade infantil nesse período chegando aos 96%. Por fim, os ratos que conseguiam nascer e crescer nessa geração eram mais perturbados, e com muitos problemas, além de serem menos inteligentes. Quarta fase: morte. Aos 560 dias de experimento, os roedores perderam a capacidade de agir como ratos, e ficou claro que a mudança seria permanente. E a taxa de mortalidade chegou 100%. Calhoun decretou que a colônia entrava na fase de morte, na qual o universo 25 se encaminharia para a sua extinção. Nesta fase pôde ser observado que a geração jovem de ratos cresceu em meio a um ambiente anormal, sem exemplos de como deveriam se comportar, sem molde de paternidade e maternidade, instrução para acasalamento ou marcação de território. Apenas comiam, bebiam e se higienizavam. Nomeados belos pelo cientista, esses eram caracterizados por uma apatia social, perda de propósito de vida e reclusão, pois não demonstravam desejo de um futuro. Daí em diante, não demorou muito para ser decretada pelo cientista o fim da experiência, e a extinção total do universo 25. Conclusão do experimento, segundo o autor. Publicada na edição de 1962 da Scientific American, a conclusão do cientista foi de que os ratos, assim como os humanos, só prosperam em um senso de identidade e propósito estabelecidos dentro do mundo em geral, e que o estresse, ansiedade, tensão e instinto de sobrevivência tornam necessário o engajamento na sociedade. Ou seja, para Calhoun, quando todo o senso de necessidade é retirado da vida de um indivíduo, a vida deixa de ter propósito, uma vez que ela não é apenas apoiada em aspectos básicos como a moradia, água, conforto ou comida. Agradecemos a todos que dedicaram um pouco do seu precioso tempo para assistir a nosso vídeo. Até a próxima, e muito obrigado!